Então, a ficha de pré-projeto na verdade, vai ser importante para a gente começar, é como se fosse como é que eu vou dizer, um mapeamento do teu projeto, né, do teu trabalho. A partir da ficha de pré-projeto, que você depois posteriormente vai levar para o teu orientador, ele vai te ajudar, então, a caminhar, né? Como se fosse o marco inicial da tua caminhada, né, da construção do teu trabalho. Aqui, eu gosto, vou desligar aqui rapidinho, peraí. Saí de lá porque já acabou a reunião, já falei. Temos 5, deixa eu chegar mais gente aí para a gente começar. Deve vir pouca gente. Eu vou até deixar compartilhado aqui para vocês verem. Vocês devem ter visto já essa página aqui que a professora Juliana fez. Vai aparecer para vocês aí. E que apresenta que tem uma parte do TCC BRIC. Aí está dizendo lá, ó, TCC BRIC tem como tradição fomentar o empreendedorismo na vida acadêmica dos nossos alunos. Dessa forma, foi elaborada por boa parte do corpo docente em 2018, né, projeto TCC. Neste, o aluno escolhe um orientador e elabora uma pesquisa ao longo do terceiro ano, nos moldes acadêmicos, e seguindo as normas da BNT, com a finalidade de defender sua pesquisa ao término do ano letivo. Esperamos assim fazer diminuir a distância entre o ensino médio e a universidade, preparando os alunos que desejam dar continuidade em seus projetos pós-ensino médio voltados para a vida universitária. Falando disso aqui, a gente tem, até vou separar para a próxima aula trazer para vocês relato dos alunos que saíram do CEBRIC e hoje estão na faculdade. Então, por exemplo, eu lembro do William Hilário, ele está fazendo engenharia na UF, e ele falou, pois professor, por conta do TCC, eu fui selecionado por um grupo de estudos, né, quando eu falei que o TCC dele foi sobre Arduino, e esse grupo de estudos lá na engenharia trabalhava essa questão do Arduino, acho que é um processador, alguma coisa assim ligada à internet, ou ligada à rede, né, e ele foi selecionado para o grupo de estudo por conta do trabalho que ele tinha feito no TCC dele. Então, tem muitos testemunhos nesse sentido, né? A Tawane, que está em letras, na UF, falou também que a importância do TCC para ela agora, né? Agora ela percebe. A Luísa, que está fazendo ciências sociais na UF, o João. Então, todos eles sempre falam, olha, poxa, foi muito importante na hora, né, no momento, né, no tempo que nós estávamos fazendo, nós não entendíamos direito, né, o que estava acontecendo, mas no final do ano, na segunda etapa do TCC, eles começaram a perceber e eles embarcaram. A maior parte deles defendeu o TCC. Em 2018 foram 14 TCCs defendidos. Nós tínhamos 20 alunos, né? Em 2019, nós tínhamos 56 alunos, eu acho que foram 10 defendidos. Em 2019, eu falei 19, 2020, né, ano passado, foram 13 TCCs em 50 alunos. Mas aí, né, considerando a pandemia, eu acredito que não seja um número até bem alto. Vamos ver se esse ano a gente consegue bater o recorde aí, fazer com que, né, sejam 20, 25, que todos defendam, porque... Opa, Ana, quer falar? Pode falar, Ana. Não deixa, eu ia falar antes da aula começar. Deixa. Pode falar. Não, é porque não tem nada a ver com o que você está falando, aí vai atrapalhar seu Ah, raciocínio. não, acho que eu estou aqui, na verdade, seguindo aqui o É até, texto. e é até um incômodo, porque eles estão ouvindo outra coisa, eu vou fazer uma pergunta aleatória do nada. Ah, não, tá bom. Depois, então, quando eu terminar a fala, então você pode mandar a pergunta. Porque, na verdade, eu estava aqui seguindo esse roteirinho aqui, e depois, então, eu estou começando ao contrário. Eu ia falar primeiro da palestra, né? E depois eu ia falar disso aqui, mas já comecei por outra ordem. Tudo que você queria saber sobre o TCC, muito legal.
O TCC se realizará conforme cada etapa expressa no seu cronograma. E nós vimos o cronograma, né, em 2 aulas já. E será uma das avaliações do 4º bimestre para todos os professores que fazem parte do projeto, né, do grupo de orientadores, e para os professores que farão parte da banca de avaliação. Os componentes da banca poderão ser convidados até a data de defesa. Então, a gente pode ter pessoal que está chegando aí, boa tarde. Então, a gente pode ter professores que não sejam orientadores, mas que participem da banca de avaliação, né? Então, a gente tem aqui, ó, o que será avaliado na sua defesa. Então, ó, etapas de avaliação e pontuação. Postura e adequação vocabular na apresentação. Isso, né, vai estar se referindo à hora que você vai defender lá, né, no final da tua defesa, como é que você faz a defesa, como é que você apresenta os pontos. Isso não precisa ficar preocupado, porque já está previsto no calendário, nós vimos lá, que aquelas apresentações de primeiro, segundo, terceiro capítulos, nós vamos exercitar isso. Na aula de projeto de intervenção, né, você vai poder ter a chance de exercitar a apresentação. Apresentando o primeiro capítulo, apresentando o segundo, apresentando o terceiro, você já vai criar um repertório, né, e saber como se posicionar, como se apresentar na tua defesa. Domínio de conteúdo. O domínio de conteúdo, né, lá ao final, ele vai ser avaliado, mas também você não precisa se preocupar. Por quê? No contato com o professor e ao longo do processo que você vai construindo, né, você vai dominar aquilo que você está produzindo. Né? Isso não tenha dúvida. E na hora que você for falar, naturalmente você vai apresentar os pontos importantes, mais fortes do seu trabalho. Não precisa, você não tem, é muito tranquilo. Né? Eu estou falando isso para vocês porque já, né, vai ser o 4º ano que a gente está fazendo. E a gente percebe isso, né? Quando o aluno, né, se detém, se envolve com aquilo que ele está fazendo, ainda que tenha muitas coisas, se ele se organiza, a apresentação sempre fica bem feita. Eu coloquei o link lá para vocês assistirem, né? Quem puder lá dar uma olhada, assistir, vocês vão ver que é muito, muito interessante isso. Quer dizer, a gente que está acompanhando o aluno, a gente vê o amadurecimento, né, o crescimento do aluno ao longo do processo. Coerência entre escrita e apresentação. Isso também é importante. Isso também está incluído nesse domínio de conteúdo, né? Porque você tem que apresentar ali. Não tem como você fazer vai ficar, não pode fazer uma discrepância. Você vai um texto que é cheio de palavras complicadas. Pô, eu falo assim, poxa, eu conheço a Sofia, porque tem isso também, né? Nós conhecemos vocês há 3 anos nós estamos com vocês. A Sofia, ela não escreve dessa forma, né? Como assim? Como é que você está usando um vocabulário desse ou uma... Né? Acho que tem alguma coisa aqui que não está. Né? Tem que ter coerência entre a tua escrita e a tua apresentação. Isso a gente vai, né, perceber. É isso, ok. Organização de ideias e montagem da apresentação slide. A gente tem lá também, depois vocês dão uma olhada de novo, eu até coloquei, acho que em materiais lá na pasta do Classroom, do projeto de intervenção, o calendário que também prevê, acho que é em outubro, a gente vai ter o mês de outubro para elaborar, né, vocês vão elaborar junto com os orientadores de vocês e trazer para a sala, trazer para o encontro de projeto, para a gente, né, experimentar, né, como é que compartilha, né, como é que tira, como é que coloca, né, como é que apresenta, qual é a melhor maneira. Tranquilo. Né? Está tudo previsto para acontecer no tempo certo. Envolvimento com a produção do projeto. Aí aqui, esses 2 últimos pontos, o envolvimento com a produção do projeto e a avaliação do projeto final, são pontos dados pelo orientador. E aí isso envolve a tua caminhada com o teu orientador ao longo de todo o ano, né? Você vai começar com ele em maio, e aí durante o ano todo, né, ele vai com você ali conversando, você vai, como eu já falei, né, na verdade vocês vão ter 2 orientadores, né? Eu como co-orientador, vou dar uma mãozinha aqui, e o teu orientador mais próximo. Ele vai te falar, olha, poxa, você se envolveu bem, você devolveu, né, quando eu pedi para você, você devolvia os resumos ou as tarefas que eu te pedi para fazer. E, na verdade, uma coisa puxa a outra, porque se você responder tranquilamente, né, as tarefas que o seu orientador te propor, naturalmente o trabalho vai sendo construído de uma forma muito natural, não tem empecilho. E não vai ter problema, assim, não precisa ficar preocupado. Isso que eu sempre falo aqui, né? Fica tranquilo que, como está tudo planejado, né? No tempo certo, dá tudo certo. Vamos chegar. E a avaliação do projeto final. Esses 2 pontos aí são do orientador.
Aqui embaixo vocês têm, se vocês forem lá nesse site, eu vou colocar até, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Posso copiar e colocar no chat para vocês. Isso. Aqui vocês têm, ó, cada professor. E aí, se você clicar, vou fazer aqui a experiência. Se você clicar no nome dele, vou voltar aqui. Se você clicar no nome do professor, eu vou clicar no nome da Ana. Vai abrir o currículo da professora Ana, ó. O que é chato do robozinho? Hidrantes. Todo aqui. Agora sim, não sou um robô. Opa, bicicleta? Não tem bicicleta. Aqui, agora foi. Uma moto. Então, aí tem lá, ó, o currículo dela, o endereço, do que ela, né, a formação dela, complementar, atuação. Você pode consultar o professor que você vai escolher para ser o seu orientador. Ó, tá somos nós aqui, né? Adriana, a Ana, Bernardo, Caroline, Celso, Daniel e Juliana. Esses são os 7 professores envolvidos. Mas quando for escolher, eu escolho no site ou falo com alguém, com você? Boa pergunta. Deixa eu fechar aqui, peraí. Boa pergunta. Fechou. Boa pergunta. Então, eu vou, no momento oportuno, acho que em maio, quando a gente começar as aulas, porque a gente está só no esquenta, né? Então, vocês estão no Aplix e tal. Em maio, eu vou direcionar para vocês um drive, que aí tem lá, né, direitinho, né? O professor que a primeira, segunda e terceira opção para você escolher, colocar seu nome, e-mail e tal. Aí você responde esse drive, e acho que dia 27. Isso também tá no calendário. Acho que dia 27 de maio, se não me engano, a gente tem a data prevista para devolver para vocês, para saber quem é quem está com quem é orientador, quem é orientando, beleza? Cauê, pode falar, Cauê. Cauê levantou a mão. Diga, Cauê. Não fui eu não, professor. Poxa, para mim tá aparecendo Cauê. O Rafael, o Não. Guilherme também. Guilherme, pode falar, Guilherme. Eu também não levantei a mão. Gente, aqui tá apertado, deixa eu ver se eu. Celso, Oi. e eu. Eu e Kes estamos com a mão levantada, mas ninguém não. E que coisa, pra mim tá aparecendo Cauê e Guilherme. Ó, baixei. Ah, tá, legal. Tá. Então porque na telinha tá aparecendo vocês, mas aqui na relação tá aparecendo. Ok, vai lá, pode falar. Esse drive que você disse que você vai colocar, você já não colocou no grupo? E tem lá uma tabelinha para você preencher aluno, orientador, uma coisa assim. Tem lá no grupo que você colocou. Eu coloquei? Colocou um PDF? Mas coloca de novo, por favor. Não, não, mas não, acho que não, é porque eu tô aprontando ainda, eu tô mexendo ainda no Drive, tô acrescentando algumas coisinhas. Não coloquei não, deve ter sido outro documento, não, Sofia. Olha, eu acho que não. Porque, na verdade, não tem nem como. Ele tá fechado, não tá recebendo resposta, o Drive. Foi um PDF. Um PDF. Foi. Eu lembro que eu mandei um PDF do calendário, mandei um PDF da ficha de pré-projeto. Abre lá o grupo para você ver. Vou ver agora, now. Eu escrevi em cima da mensagem, coloquei um ponto só para chamar a mensagem pro grupo. Sim, senhora, deixa eu ver. Aqui, beleza, você colocou. Vou clicar aqui. Foi isso que você mandou. Calma, tá abrindo. Então, no que você marcou, é o PDF. Peraí, de novo, verei. Então, esse PDF, Sofia, é o PDF do pré-projeto que vou abrir aqui, ó. Não sei se vai dar para abrir para vocês verem. Não consigo abrir para vocês verem, não. Pera aí.
Esse PDF é o PDF do pré-projeto. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu não tenho ele aqui. É o pré-projeto que tem assim, título, tema, problema, hipótese. Vê se não é isso. Sim, esse mesmo. Isso, então. Esse não é um Drive, não. Esse é um PDF que a gente pode começar. Vocês podem começar a pensar, que a gente tem tempo ainda, né? Para ir preenchendo. Porque vocês, na verdade, de certa forma, vocês já começaram a fazer isso, tanto no primeiro quanto no segundo ano. Quando vocês fizeram um projeto de pesquisa, não sei se vocês vão lembrar, tinha uma primeira. Tinha aqueles temas que vocês escolhiam, entre 6 temas, o que é ser jovem, né? Tinha uns temas, não lembro o nome dos temas. E quando você separava os grupos, tinha as perguntas. Cada um fazia perguntas e aí escolhia uma pergunta só para ir caminhando com aquela pergunta. Na verdade, é o que você vai fazer agora. A partir do seu tema, você vai tentar pensar numa pergunta que é o problema, né? E a partir desse problema é que você vai começar a desenvolver o teu projeto, né? Isso é que a gente vai fazer junto, entendeu? Até que você escolha o teu orientador. Nossa. Fala, Ana. Eu sei que tá recente perguntar isso, Sim? mas estava conversando com a minha irmã e ela perguntou se vai ser. Eu esqueci o nome da regra. O negócio que a gente fez, o trabalho que a gente faz, ele tem uma. Olha, eu vou lembrar a palavra, eu vou te falar. ABNT? Isso. Ela falou que atualizou em no ano passado, Sim. 2020. A gente vai fazer o que a gente conhece, que foi 2019, ou a gente vai fazer atualizado? Boa pergunta. Eu posso conversar com os professores, né? E saber se a gente vai Porque adotar, eu não vi ainda como que tá essa atualizada. sim, adotar a atualização, né? Porque a gente precisa ver porque a atualização, na verdade, deve estar relacionada àquelas questões de citação, né? Bibliografia, como é que você apresenta a bibliografia, como é que você cita no corpo do texto, né? Porque geralmente a citação no corpo do texto ela vem assim, em caixa alta o sobrenome do autor, 2 pontos, ano, vírgula e página. Página só número, assim. Eu não sei se isso mudou, né? Pode ser que. Porque são detalhes, entendeu? Não deve ter mudado muitas coisas, assim. A atualização, quando fala atualização, você parece que mudou, mas não deve ter mudado muitas coisas. O recuo deve ser o mesmo, das citações, né? Não deve ter mudado muita coisa, sacou? Então, duas perguntas que foram interessantes. Mais alguma dúvida a respeito disso? Do projeto? Não. Os orientadores serão um só, né? Para escolher. Sim, na verdade, a gente vai ter, assim, que a gente eu falei isso, acho que na primeira aula. Você tem que escolher primeira, segunda e terceira opção. No Drive tá bem organizadinho. E aí, o que acontece? Por que a gente faz isso? Porque se, por exemplo, tiver 10 pessoas, né, para a Adriana, a gente tem que remanejar. Então, vamos ver qual foi a segunda opção dessa pessoa, né? E aí, remaneja, para que os professores fiquem com um número equilibrado de orientandos. Então, assim, todos nós, professores, temos condições, como eu falei também no outro encontro, de orientar quaisquer temas, né? E a gente pode se ajudar também. Por isso que você vai ter o teu orientador, né, mais específico, que você vai escolher, e tem o projeto de intervenção, que é o professor Celso, que vai dar Você pode dialogar com o professor Celso para saber como é que está o caminho, né? A gente vai ter especificamente nas primeiras aulas, né, como se fosse uma metodologia de pesquisa, aquilo que a Kézia está chamando a atenção para a gente aí. Talvez a gente fale sobre essa atualização da BNT, as regrinhas, como é que organiza o texto, né, o que é importante para formalizar, né, esse trabalho escrito, e depois a gente vai ter o momento das apresentações, né? Porque, na verdade, essas apresentações é o espaço do exercício para que no final você faça com muita tranquilidade a tua defesa. Nada mais do que isso. Então, não há nenhum motivo de receio nesse sentido. Eu acho que a gente já absorveu experiência suficiente para dizer para vocês que, né, vou repetir, né, o planejamento que foi feito, ele dá condições para que, no final, aconteça o que tem que acontecer da melhor forma possível, sacou? Gabriele, boa tarde. Estamos com 7, muito bem. Então já são 3h30.
Ô, Gabriele, eu tô gravando, depois se você quiser pegar para assistir o início, aí você vai lá no site, beleza? Pode escrever no chat aí, se você não tiver com o microfone. Eu vou colocar de novo aqui o que eu coloquei, que é o link da página do Sebric, que tem os professores orientadores para você ver a. Esqueci o nome. O currículo de cada um deles. Somos 7 professores, né? Então lá, tá lá o rostinho de todo mundo. Se você clicar no nome, vai abrir para o currículo Lattes. Uma outra coisa que eu falei foi sobre. Eu falei sobre avaliação, os pontos, quais são os pontos que serão avaliados na defesa CCC. E falei também para a Sofia, para o Cauê, Rafael, Guilherme, Ana, que o planejamento que a gente fez, né, o calendário que já coloquei lá no grupo e que também está na pasta do Classroom, ele prevê já, né, as primeiras aulas. Aí já estou, né, retomando o que eu estava falando aqui, as primeiras aulas de teoria, de metodologia de pesquisa, né, que envolvem essa produção mais formal, vamos dizer assim, né, mais acadêmica do trabalho, e logo depois das férias a gente começa com as apresentações. As apresentações nada mais são do que o espaço, a oportunidade de nós exercitarmos, né, a nossa expressão oral, para que no final do ano, no final do processo, vocês apresentem com tranquilidade, né, aquilo que vocês se dispuseram a produzir, o tema que vocês escolheram desenvolver, né? Então, voltando um pouquinho, né, eu estava respondendo a Sofia e a Ana, que vocês, na verdade, vão fazer de uma forma um pouco mais assim específica, um pouco mais, a gente vai avançar um pouco mais, o que vocês fizeram no primeiro e no segundo ano, no projeto de pesquisa, que é levantar uma problemática a partir de um tema escolhido por vocês. Então, né, na medida em que você vai tentando responder esse problema levantado por você, é que você vai produzir o seu trabalho, né? E isso a gente vai fazer isso num artigo. Então, a gente está fazendo um exercício, né? Não só de defesa, mas de produção, de conhecimento, de, né, problematização de questões, né? Então, a questão da Gabriele, por exemplo, está ligada à cultura e arte. Ela, foi na aula de arte, né, você já levantou aí, teve umas ideias que eu acho que, né, são interessantes para você poder desenvolver. Agora sim, Ana, pode falar, Ana. Ana Uma dúvida que me veio aqui. O TCC, ele só pode ser apresentado ou ele pode ser entregue também só o papel e só? Não, a gente tem as duas coisas, né? Ele tem que ser entregue no formato escrito e feito a defesa, né? Sim, mas pode ser só entregue? Vai depender. Com a gente, não. A gente aqui está fazendo com defesa e entrega. Tem departamentos na graduação, você está na graduação? Não, tô perguntando porque às vezes eu posso, sei lá, na hora não querer fazer a apresentação. Não, mas então, isso que você está falando, né, já me dá também a oportunidade de repetir aquilo que eu já disse. As apresentações do primeiro, do segundo, do terceiro capítulo já vão preparando você, é como se fosse uma pré-qualificação. Já vão preparando para você para a defesa final. Por isso que eu falei que não precisa ter receio, né? Porque isso vai sendo feito, você vai gradativamente se familiarizando, né, em apresentar a sua questão, em falar sobre o seu tema. Né? Você vai ter três apresentações de capítulo e mais uma no final que é para falar do slide. Então, teremos 4 momentos de apresentação. O quinto é o derradeiro, entendeu? Mas, respondendo a tua pergunta com relação a graduações, depende. Tem graduações que não exigem defesa. Tem graduações que exigem defesa escrita, né? Então, mas a maioria você escreve e defende, a maioria. Então, vou falar rapidamente da palestra de ontem, que foi a professora Gilda Carvalho. Mandei o link para vocês. Era uma palestra gratuita, 1h30, não foi uma coisa. Eu até me surpreendi, que eu achei que fosse cansativo, mas não foi.
emite certificado, depois você vai receber, quem assistiu, quem se inscreveu pelo link vai receber o certificado. E tava falando, ela falou sobre a relação entre trabalho e literatura, mas muito interessante porque ela começou a falar e a palestra também ajuda a gente, quer dizer, nesse sentido de perceber como é que ela foi construindo o caminho dela, como é que ela fez a apresentação dela. Por isso que eu vou indicar algumas palestras para a gente assistir. Ela começou a falar, ela não começou a falar do tema. Ela, para chegar no tema, ela falou do percurso de vida dela, o que está ligado diretamente à nossa disciplina, que é, quer dizer, a disciplina que vocês têm na escola, que é projeto de vida. E aí ela fez uma inversão que eu achei muito interessante. Não é o trabalho que dá sentido, não é o trabalho que dava sentido, era a partir dos interesses dela é que ela encontrou o trabalho. Ela fez, quer dizer, é o caminho que a gente faz. E ela mostrou isso de uma forma muito interessante. Ela falou, eu me interessava por isso, por letras, mas a vida me levou para fazer um trabalho de administração. Eu comecei a fazer esse trabalho muito cedo, comecei a fazer esse trabalho de administração, e dentro da administração, eu entrei numa área, num departamento, que exigia escrita. Só que era uma escrita técnica, como ela falou, escrita dura, é uma escrita técnica que não tem muito árida, né? Com terminologias, de manual, né? De comportamentos de empresa e tal. E aí eu tive a necessidade de desenvolver um outro caminho, e aí ela fala da literatura que abriu um leque para ela, né? De percepção de mundo, né? Mas tudo começou, né? Com a necessidade dela de desenvolver alguma coisa ligada ao que ela gostava. Então, por que isso interessa para a gente? Que eu falo sempre quando eu começo as aulas, eu falo assim, quando você escolher um tema, né, escolha alguma coisa que esteja dentro do seu interesse, né, para você fazer uma pergunta ou problematizar uma coisa que realmente chame atenção, que esteja perto de você, né, que não é uma coisa, não precisa ser uma coisa que todo mundo esteja falando, não precisa ser. Pode ser uma coisa que nem todo mundo esteja falando, né? Pode ser um outro assunto, mas que você se interesse para que aquilo ali, para que não ocorra isso. No meio do caminho você fala, meu Deus, eu não consigo. Se você já começar com uma coisa que te interessa, você levantar um problema, uma pergunta, para responder uma coisa que te interessa, as possibilidades de sucesso elas são muito maiores. Mas não só de sucesso, de uma caminhada mais tranquila, né, para fazer o trabalho. E esse trabalho, especificamente, do DCC que a gente está fazendo, vocês vão ver que ele vai auxiliar vocês na produção textual, quando vocês forem estudar lá com a Daniela, acho que a professora Daniela, né, de português. Não sei se é a Daniela que vai dar aula para vocês. Sim ou não? Então, Daniela, ela inclusive já foi corretora também, então fica muito ligado, porque ela vai dar para vocês o passo a passo e o caminho das pedras para construir um bom texto, né? E saber como lidar, o que usar em cada parte, né? E fazendo isso, né? Você fazendo isso, tendo que produzir texto para o teu TCC, você está fazendo já, exercitando para o Enem, porque lá ela vai te dar o formato, né? Porque existe um formato para você fazer, né? Mas se o sujeito tiver um formato, mas não souber como rechear o formato, né, não adianta muito. Então, na verdade, no TCC você vai estar exercitando a construção, né, para rechear a tua forma, né? Vamos dizer assim, você está aqui ampliando o teu repertório sociocultural, vamos dizer assim, né? E você vai, além de desenvolver o teu trabalho, já está treinando, né, praticando para a produção textual. As coisas estão caminhando juntas, né? E aqui chamando a atenção de vocês para o trabalho da professora, ela falou sobre o trabalho, que o trabalho tem essa questão histórica de ser uma coisa dolorosa, né, de quase que um castigo, né? E ela tenta meio que inverter essa visão, né? Se a gente fizer uma coisa que passa pelo nosso interesse, o trabalho não passa, ele deixa de ser uma tortura, né, e passa a ser uma coisa natural, né? É óbvio que vai ter os problemas, vai ter coisas, né,
Nem tudo é bom, você não pode que tudo é maravilhoso, não. Né? Vai ter dificuldades, mas você vai passar por dificuldades de uma forma diferente, né? Você não vai ficar angustiado, né? Então, esse ponto que me chamou mais atenção, não sei se você concorda, Ana. Você chegou a ver, a partir desse ponto que eu estou falando, é que ela faz essa apresentação do trabalho a partir de um interesse, não é isso? A Ana Kézia falou que assistiu. Ah, você escreveu? Peraí. Então ela continua falando lá do que na verdade vocês estão também. Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante: que o trabalho como rito de passagem. Vocês estão passando da fase da adolescência, né, entrando na vida adulta. O TCC ele será para vocês um rito de passagem, né? Passagem para a graduação, né? Ou se não for para a graduação, para o mundo do trabalho, né? Vai ser um exercício de amadurecimento nesse sentido também, né? Eu estou produzindo a coisa a partir de uma ideia minha. Então, como é que isso vai acontecer, né? Isso também é um processo de amadurecimento, porque você vai aprender a argumentar, né? Apresentar a tua ideia, né? A se expressar, né? Oralmente, não é isso? Ela falou também aqui de desumanização produzida pelo trabalho. Ela falou sobre a desumanização e aí ela usou uma imagem do Charlie Chaplin. Vocês já viram aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Que, na verdade, esse filme dos Tempos Modernos, então, Sofia, esse filme mostra justamente esse aspecto que eu havia dito agora, né? Do trabalho como uma exploração, uma tortura, né? Ele fica ali naquela situação que é da exploração mesmo, né? E pelo que eu entendi, a palestrante está falando que a gente deve encontrar um outro caminho para encontrar o trabalho, não se deixar, né, devorar por esse trabalho. Então, eu acredito, né, que esse momento que vocês estão, na oportunidade que vocês têm de estudar, né, e de ocupar vagas na graduação, né, porque a gente está percebendo que as coisas estão ficando mais difíceis, né? Então, esse é o momento de ingressar para poder vislumbrar uma perspectiva mais ampla de ocupar espaços na sociedade de mais prestígio, né? Porque você sabe, né? Se você para de estudar e você engrena num trabalho, dificilmente, né? Se você ficar de 7 da manhã às 5 da tarde trabalhando, né? Como você vai fazer uma faculdade? Dá para fazer faculdade à noite, mas não existe pós-graduações noturnas, né? Quer dizer, hoje a gente tem aí a possibilidade do ensino remoto, do EAD. Então, mas para fazer isso, né, vocês já estão percebendo que é preciso ter uma disciplina. E tem muitas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade por conta da pandemia que eu acredito que iam acontecer em mais tempo. Ia demorar por exemplo, essa ferramenta que a gente está usando. Eu acho que em 5, 6, 7 anos nós íamos usar essa ferramenta. Isso foi, né, foi uma emergência, a gente teve que. Foi reduzido assim, né, o tempo. Então a gente está usando uma ferramenta. Em um ano a gente teve que aprender a usar uma ferramenta que estava lento, né, devagar, sendo introduzida nas nossas vidas. E agora a gente vai ter isso tá completamente incorporado. Né? Os processos de seleção. O ano passado eu participei de 2 processos de seleção para doutorado, foram remotos. Não tem, então você tem que se adequar, né? Como a gente fala, eu sempre peço, abre a câmera e tal. Vai chegar uma hora que vocês vão ter que abrir a câmera em alguma situação, né? Por enquanto não há uma exigência, né? Mas vai chegar uma hora que vocês vão precisar, porque precisa ver a pessoa precisa se apresentar de fato. Então, já vão pensando nisso também, né? Que eu sei que não é muito agradável, mas preciso pensar nessas questões. Peraí, aqui, mais um pedacinho aqui da fala dela que eu achei interessante.
ela trouxe um autor, 21 lições para o século XXI, eu esqueci, é um israelense, é um filósofo israelense, ele falando desse processo que a gente está assistindo de exclusão. Por quê? Não é só exclusão digital, não, gente. É exclusão da capacitação. Né? Se você não tem uma formação, vai existir essa coisa, né, de você ficar excluído de um processo. Então, isso que a gente está fazendo aqui, esse esforço, né, de introduzir vocês num outro processo, porque esse processo aqui que nós estamos experimentando, não ele é um processo que ele não é um processo de transformar vocês em pessoas que só repetem coisas. Pessoas que só repetem coisas, elas podem fazer qualquer coisa, elas podem entrar em qualquer, elas podem ser, como é que eu vou dizer, elas podem ser empregadas em qualquer coisa. Agora, pessoas que não repetem, né, que elas conseguem pensar numa ideia, resolver problemas, elas têm a possibilidade de ingressar e ocupar outros cargos. Então, não sei se vocês compreendem o que eu estou falando. Se eu estiver falando muito difícil, então pode falar, tá? Vocês compreendem o que eu estou falando? Então, é muito mais o que a gente está fazendo aqui, é inegavelmente mais complexo, né? Exige muito mais trabalho do professor e de vocês, do que se a gente simplesmente falasse assim, vamos fazer um projeto, junta aí a Sofia com a Ana e vocês fazem uma pesquisa, né, sobre, não sei, a árvore, a natureza, né, a ecologia, e aí junta o Cauê com o Guilherme, mas aqui a proposta não é essa, né, a proposta é que cada um de vocês desenvolva realmente, né, um tema, problematize, levante hipóteses, porque fazendo esse exercício, vocês não estão fazendo um exercício só para defender um trabalho de TCC. Esse tipo de raciocínio, de construção de pensamento, ele pode ser lançado para qualquer coisa na sua vida. Né? Você pode operar esse tipo de raciocínio em várias áreas. Por isso que é tão importante esse tipo de. É tão importante e tão subversivo esse tipo de ensino. Né? É sofisticado, muito mais trabalhoso, porque exige da gente que a gente não fique num lugar confortável. O lugar confortável qual é? Eu escuto, decoro e reproduzo, repito. A nossa vibe é outra, né? Completamente. Então, por exemplo, né, o que a Kézia for defender é diferente do que o Guilherme for defender, diferente do que o Cauê vai falar, diferente do que o Rafael vai falar, porque cada um de vocês são universos diferentes. Percebe a complexidade e a grandeza do projeto? E a dificuldade? Mas, ao mesmo tempo, a contribuição para a formação de vocês, da formação de vocês, pessoal, tá tudo muito misturado. Tem muitas, é o que eu falo sempre com os professores, o projeto tem várias camadas de importância. E que vocês vão perceber isso que eu estou falando, né? Agora eu acredito que muitos já percebam, mas quando vocês ingressarem na graduação, vocês vão falar, caramba, quando um professor pedir para vocês alguma coisa, eu estou adiantando aqui muito, mas vocês vão ver isso. Caramba, bem que realmente, né, o Celso tinha razão. Então vamos aqui falar de algum comentário, pergunta, comentário. Escreve aí. Vocês tiveram contato com alguém que estudou no CEBRIC e está na faculdade já? A Ana Kézia, sua irmã, Ana Kézia, ela já estudou, ela já fez o TCC dela? Não, a minha irmã ainda vai terminar a faculdade dela ainda. E eu ia responder essa pergunta do TCC do ano passado, quem já respondeu, quem já fez. Eu conheço a minha prima. Sua prima? Raquel Lucas. Ela tá na Unirio, né? Pedagogia. Então, Não, muito legal. ela tá na UERJ.
O UERJ, é isso aí, isso. Eu lembro que no primeiro ano da faculdade dela, ela mandou uma mensagem falando assim: Celso, a primeira aula que eu tive aqui foi de um texto do Foucault que você estudou com a gente em sala de aula, porque eu acho que eu dava aula de filosofia. No ano, foi em 2018 que ela fez o TCC dela. Foi muito interessante. Em 2019 ela começou. E ela mandou essa mensagem: Poxa, eu estou aqui na sala e o primeiro texto eu lembrei de você, porque foi o texto do Foucault que a gente estudou contigo na sala de aula. Então, são coisas assim que a gente fica. Isso aponta para a gente, né, mostra para a gente que a gente está no caminho certo. Bom, vamos ver aqui. Vai dar 4 horas, eu já vou terminar já. Então, eu separei aqui umas coisas que a professora falou que tem relação com a leitura, porque a gente sabe, né, vocês sabem, nesse processo que vocês vão entrar agora, né, a partir de maio, vai ser necessário não ler em quantidade, que até eu acho que é mais interessante vocês lerem com qualidade, né, pegar um texto, né, não sei como vai ser a orientação, né, do professor, como é que ele vai fazer essa orientação, mas é muito mais interessante você pegar um texto, aprofundar esse texto para usar como fundamentação teórica, do que ficar perdido lendo várias coisas. Então, mas aqui ela pontuou umas coisas que eu queria terminar a nossa aula pontuando isso. E se alguém tiver alguma coisa para falar, levanta o braço que eu vou, levanta a mãozinha que eu vou deixar aqui. Ela coloca. Pode falar, Guilherme. As regras para fazer o TCC no Sebric são as mesmas que na faculdade? É igual? Então, Guilherme, a gente procura fazer da forma mais próxima que se faz na graduação. Mas, como eu falei com a Ana, cada departamento tem por exemplo, número de páginas. Porque, por exemplo, na graduação, o TCC ele é um pouco mais longo. Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar como um artigo, 20 páginas no máximo. Né? Na graduação do TCC, você faz 40, né? De 40, dependendo do departamento, de 40 a 60 páginas. Então, a determinação da ABNT, aí como a Ana falou, aí é homogênea, né? Todo mundo procura seguir essas regras da ABNT. Então, aqui no TCC BRIC, a gente procura fazer o mais próximo disso que vocês vão encontrar na graduação. Então, para terminar aqui, os pontos importantes que se relacionam à leitura. Tome posse de sua história, aprenda a ler as suas narrativas. Então, isso aqui me lembra um trabalho da Gabriele, do ano passado, que ela falava da própria experiência dela, quando ela falava sobre abusos, né, que sofridos por crianças, adolescentes. Então, o trabalho do TCC dela partiu da própria experiência dela. Ler coloca você em contato com sensações e sentimentos transformadores, entendimento de seu lugar no mundo, autoestima, ampliação do olhar e dos horizontes. Então, ampliar o repertório, o seu repertório sociocultural, isso vai acontecer nesse processo que vocês vão entrar agora, a partir de maio. Ler ativa a imaginação, o olhar estético e a crítica. Então, você naturalmente estará desenvolvendo um senso crítico quando for aprofundar uma leitura para produzir o seu trabalho. Ler forma repertório e estilo, né? Porque ninguém está pronto. Vocês não. Por isso que eu sempre falo, né? A Ana Kézia está muito preocupada e tal. Não se preocupe, porque a coisa ela vai se aprontar na medida em que ela vai sendo feita. Permite novos olhares e novos modos de fazer. Então, com esses pontos aqui, eu dou por encerrado o nosso encontro de hoje. Eu acho que foi, não sei se foi legal, se ficou alguma coisa a mais para perguntar, porque na verdade a minha proposta hoje era falar disso, né? A avaliação TCC, aqueles pontos de avaliação, e trazer um pouco da palestra que eu indiquei para vocês assistirem ontem, pena que nem todo mundo pôde assistir, que o interessante seria vocês falarem, né, sobre o que tinham visto lá. Mas aí vamos ver se a Kézia me ajuda aí também a encontrar o link. E se eu encontrar o link, eu coloco lá na pasta do Classroom. O que vocês acham? E aproveitei para falar, se tiver alguma dúvida. Sim, não? Quando o senhor encerrar a aula, você me avisa para fazer aquela pergunta do início que eu queria fazer. Já? Pode falar. Tá, é o seguinte,
A gente que é aluno, nós somos alunos, a gente está fazendo os exercícios de 2 bimestres em um mês só. E isso é muito difícil, né? Fazer primeiro fazer um bimestre e o outro bimestre que um não tem nada a ver com o outro, ou Sim. pelo menos liga um pouco, mas não tanto. E aí tem que entregar tudo até o fim do mês. E aí não é legal. O que vocês, como professores, estão achando disso?